Qual o valor dessa potência, hein? 0,04 elevado a 0,5. Vamos por partes. Muita calma nessa hora, tá bom? Vou explicar aqui, ó, tintim por tintim. Primeiro passo: transformar tanto aqui quanto aqui em uma fração, tá bom? 0,04, como que a gente transforma em fração? Tira o zero e a vírgula, pega um número que sobrou e coloca no numerador, 4. Sempre sobre 1, tá? Um número decimal, ele sempre vai ser sobre 1 embaixo, seguido de zeros. O que vai determinar quantos zeros vai ser o número de casinhas que eu tenho depois da vírgula ali. No caso aqui eu tenho 2 casinhas depois da vírgula, então 2 zerinhos, certo? Ou seja, 0,04 dá 4 sobre 100, certo? Aqui, mesma coisa, ó. Tira o zero e a vírgula, ficou 5. Coloquei lá, sempre sobre 1, tá vendo? O que vai determinar quantos zeros é o número de casinhas que eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho um número só, é só um zerinho. Até aí, tudo bem? Primeira parte, tudo ok? Transformamos os decimais em frações. Deu tudo certo aí? Segunda parte aqui. Quando a gente tem fração, gente, o quanto você puder simplificar ela, em alguns casos, vai ser super válido, tá? Porque olha só o que a gente faz aqui, ó. 4 sobre 100, eu consigo dividir por 4 em cima e dividir por 4 embaixo. Porque aí eu vou ficar com 1 sobre 25. Certo? Tá vendo, ó? Ficou os números bem menores e é o mesmo resultado, tá? 4 dividido por 100 é a mesma coisa de 1 dividido por 25. Porque quando eu mexo na fração em cima e embaixo por um mesmo número, eu não altero o valor dela. Entendeu? Eu só trabalho com números menores, mas não altero o valor dela. Até aí, tudo bem? Então, fizemos isso. Aqui também dá pra gente fazer, ó. 5 sobre 10, tá vendo, ó? Se eu dividir por 5 em cima e por 5 embaixo, o que eu vou ter? 1 sobre 2, tá vendo? Mesma coisa, 5 sobre 10 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Ou seja, eu não mudo nada quando eu vou fazendo essas operações, entendeu? Eu só vou achando frações equivalentes, ou seja, tem o mesmo valor. Só que os números são menores e para eu trabalhar com eles assim, é muito fácil, tá bom? Aqui, gente, ó, toda vez que eu tenho uma potência fracionária, eu consigo transformar ela em uma raiz, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho uma fração elevada a uma potência fracionária. Eu posso transformar a fração em uma raiz, onde a fração ali, o expoente, vai ser o índice e o expoente daqui da raiz, entendeu? Ó, como que faz isso? É como se tivesse um solzinho aqui, ó, ó, tá vendo? E quem está exposto ao sol é o número 1, então ele vai para a sombra. O que é sombra? Embaixo da raiz. Tipo assim, gente, viu uma potência com fração, fracionária? Já faz a raiz e coloca a fração de baixo lá dentro da raiz. E o expoente fracionário ali, ele vai ser transformado em índice e expoente, que é o daqui e o daqui, certo? Esse de baixo sempre vai ser aqui. Então, caso você grave isso, denominador sempre vira índice, sempre. Mas caso não grave, tem essa brincadeirinha do solzinho aqui, ó. Quem está exposto ao sol é o 1, ele vai para a sombra, embaixo da raiz aqui. Quem está na sombra, que é embaixo da fração, aí vai exposto ao sol, que é aqui. Aí o que você vai me dizer? Mas cadê? Você não colocou o 2 ali, você não colocou o 1 ali? Toda vez que for expoente 1, não vai aparecer. E toda vez que for índice 2, também não vai aparecer. Toda raiz que não tiver nada aqui, sempre será o número 2. Porque se não tiver, vai ser o 2 e os outros números terá, entendeu? 3, 4, lembrando que é a partir do 2 as raízes, tá? Raiz quadrada, por isso que é o índice 2. Então, quando não tiver, sempre vai ser o 2. E não sendo o 2, vai ter outro índice ali. Então, a gente nunca coloca, tá vendo aqui, ó? Não tem, não tem. Índice 2, índice 2. Não tem expoente, não tem expoente. É 1 e 1. Certo? Porque não muda nada esses números aqui, entendeu? Deu para entender? Então, uma potência fracionária vai virar uma raiz, onde a fração do expoente vai ser índice e expoente, tá bom? Então, aqui transformamos. Isso daqui, ó, é uma outra propriedade. Que propriedade?
quando eu tenho uma fração de uma raiz, ou seja, divisão, né? Isso aqui é uma divisão de uma raiz, eu posso desmembrar. O que é desmembrar? A raiz quadrada, sempre com o mesmo índice, tá? Como eu disse, quando é 2 não aparece. Então, vai ser a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 25, tá vendo? Eu desmembrei. Também podemos voltar aqui quando a gente precisar. Em alguns exercícios, a gente precisa tirar disso aqui para fazer um desse aqui. Então, a ida e a volta é válida em matemática, tá? E aqui a gente pode resolver agora. Raiz quadrada de 1, qual o número que eu multiplico duas vezes por ele mesmo, que dá quem está dentro da raiz, é o 1. Qual número eu multiplico duas vezes por ele mesmo, que dá quem está dentro da raiz aqui, que é o 25, é o 5. Tá vendo? Duas vezes é o número que eu tenho que achar que multiplicado o tanto de vezes do índice dá quem está dentro da raiz. Entendeu? Se fosse uma raiz cúbica, eu teria que achar um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que desse quem está dentro da raiz. No caso, a raiz cúbica de 25 não é exata, a quadrada é. Isso me dá 1 sobre 5. E quando a gente divide, 1 dividido por 5, isso vai ficar 0,2. Possa ser que as alternativas estejam assim ou assim. Então, você tem que aprender também a transformar, a dividir isso aqui nisso aqui, para dar isso aqui. Deu para entender até aí? Muito show essa questão, né? E muitas, você viu que tem muitas coisas. Em um exercício só tem coisa, ó, saber fazer a simplificação, saber transformar uma potência fracionária em uma raiz, saber essa propriedade da raiz que é, olha só, saber essa divisão, é muita coisa dentro de uma única coisa, saber transformar decimal em fração. Muito show essa questão aqui. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo que a matemática é um conteúdo dentro do outro, entendeu? Então você precisa entender bem a base de cada um para você conseguir aplicar nos outros depois. Vamos fazer mais uma dessa? Olha só, 0,09 elevado a 0,5, a meio, né? Mesma coisa, a gente cancela o 0 e vírgula, coloca o número do jeitinho que ele está no numerador, sempre sobre 1. O tanto de casinhas que tiver depois da vírgula vai ser o tanto de zero que vai ter o número, ou seja, 9 sobre 100 e 5 sobre 10, né? Cancela 0, coloca o numerador, sempre sobre 1, uma casinha, um zerinho. Até aí, tudo bem? 9 sobre 100 elevado a 5 décimos. Aqui, gente, o 9 e o 100 já está na forma irredutível. Não tem nenhuma outra tabuada, a não ser a do 1, que eu encontre o 9 e o 100. Então, a gente vai deixar ele assim mesmo, tá? Os 5 décimos, a gente consegue mexer dividindo por 5 ali e transformando em meio, ó. Tá vendo? Do jeitinho que a gente fez na outra. Então, ficamos com 9 centésimos elevado a meio. Lembra do solzinho na potência fracionária? Que toda potência fracionária vira uma raiz, onde a fração ali do expoente vira índice e expoente aqui. Lembra disso? Quem está no sol, o 1 vai para a sombra, não colocamos expoente 1. Quem está na sombra vai para o sol, não colocamos índice 2 também. Ou seja, fica a raiz quadrada de 9 centésimos. Aqui tem a propriedade onde a gente pode desmembrar isso aqui, transformando a raiz de 9 e a raiz de 100. E olha que show! Raiz quadrada de 9 é exata, ou seja, tem um número que eu multiplico duas vezes por ele mesmo, que dá quem está dentro da raiz, que é o 3. E tem um número também que eu multiplico duas vezes por ele mesmo, que dá o 100 que está dentro da raiz, que é o 10. E aqui, gente, olha que show! Lembra daqui que tinha um número decimal e a gente transformava em fração? Tá vendo, ó? Com 10, com 100. Toda vez que eu tiver denominador 10, 100, 1000, para transformar nisso aqui, que é decimal, também é muito simples. Aqui a gente pegava o denominador, o numerador ali, né? Tirava a vírgula e o zero e tinha o número como numerador. Sempre sobre 1 e o tanto de casinha de zero, certo? Aqui, a gente pega o numerador, no caso 3, e não é por 10? Todo número que não tem vírgula, gente, a vírgula sempre está ao final dele, tá? Porque 3, eu posso escrever assim, ó. Ó, tá vendo? Com tantos zeros que eu quiser depois, que ele não vai deixar de ser 3. Entendeu? Então, a gente fala que todo número que não tem vírgula, a vírgula está ao final dele. Para dividir por 10, a gente pega essa vírgula e anda uma casinha para a esquerda. Se fosse por 100, a gente andaria duas.
Ó, então a gente pega, tira ela daqui e coloca aqui. Como não existe o número 0,3, a gente sempre completa com um zerinho. Ou seja, o decimal por 10 sempre vai ter uma casinha depois da vírgula ali. Viu que simples? Aquela outra que a gente tinha no exercício anterior, depois se vocês voltarem lá você vê, lembra que a gente tinha 1/5 que deu 0,2? Só que aqui ou a gente faz a divisão normal, ou o que a gente faz? Transforma esse 5 em 10, ó, porque se eu multiplicar por 2 aqui, eu vou ter 10, certo? Se eu mexer embaixo em uma fração, eu preciso mexer em cima. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 2, 2. Olha que show, tá vendo como eu acho aquele 0,2 rapidinho? 2 décimos, a gente resolve desse jeitinho, ó. Coloco o 2 e anda uma casa para a esquerda, 0,2. Viu? Que show! Eita, aprendendo conteúdo em cima de conteúdo aqui, hein? Isso é um exercício raiz. Olha só, gente, que show esse exercício. Fantástico mesmo. Deu para entender então, gente, o finalzinho aqui? E matemática, como eu digo sempre, gente, é treino. Treino, treino, treino. Você pode ver que às vezes vem um exercício, daqui a pouco vem um outro que tem essas coisas, não tem outra coisa. Então é treino. Lembrando vocês que a gente trabalha com folhinhas de atividades. Esse tema ainda não tenho disponível, mas brevemente terei. Então, sempre vai chamando a gente aí no Zap, eu deixo meu Zap em todos os vídeos. Chama a gente aí para você poder conferir se tem a folhinha de exercícios do tema que você precisa, tá? As folhinhas vêm com espaço para você resolver, você imprime, resolve, sempre com resolução ao final. É só para treino mesmo, tá? Que é o que a gente precisa para entender a matemática. Show, gente? Fantástica, né? E é isso. Não sabe? Deixa que eu te explico.